Olá, bem-vindo a mais uma aula de programação web do Instituto Federal do Mato Grosso do Sul, no campus Jardim. Eu sou o Thiago e hoje nós vamos falar sobre o relacionamento de seletores e algumas propriedades gerais de estilo no CSS. Então, mais especificamente, nós estamos estudando a combinação de seletores, ou seja, existem alguns operadores, alguns jeitos de você combinar dois ou mais seletores para fazer uma seleção mais precisa dos elementos do HTML. Então, é exatamente esses operadores ou combinadores que a gente está utilizando. Também é comum chamar essa combinação de seletor também, porque no fim das contas, por mais que a gente esteja combinando uma sintaxe de elementos, como a gente viu na última aula, no fim das contas a combinação também faz uma seleção de elementos. A única diferença dela ser uma seleção direta, como a gente faz por tag ou mesmo por classe ou ID, é que você vai usar mais de um elemento HTML na sua sintaxe dentro do CSS para determinar qual elemento no HTML vai ser estilizado pelo CSS, que é uma seleção, certo? Depois a gente dá uma olhada em umas propriedades gerais de estilo com o CSS, e dentro de cada exemplo nós estamos também falando de propriedades de estilo, certo? Sendo que no final dos slides eu vou mostrar um material complementar da disciplina, esse material mais dedicado às propriedades, certo? A gente vai ver com precisão aqui os seletores. Bom, seletor de combinação contextual, ou o espaço ou nenhum seletor, né? Nenhum símbolo. Por que a gente está dizendo espaço, nenhum símbolo? A sintaxe para fazer essa combinação de seleção é a seguinte. Você vai colocar um elemento E, o espaço, ou seja, nem nada, você só vai colocar a barrinha de espaço mesmo, e aí depois você vai colocar um outro elemento F. O que isso significa? Significa que você vai selecionar qualquer elemento F que está inserido, que está dentro de um elemento E. Então, a gente vai estar falando sempre a dois elementos do HTML. Então, tem um elemento E e um elemento F. E significa o seguinte, a seleção por combinação contextual. Significa que qualquer elemento que caiba nessa regrinha F vai ser selecionado desde que ele esteja dentro da tag do elemento E. Então, às vezes a gente abre uma tag main, é o exemplo mais simples. Então, várias coisas ficam geralmente dentro da main. A gente pode colocar um texto, pode colocar um controle de áudio, uma figura, links, dependendo da página que será construída, certo? Então, os elementos eles estão dentro dessa tag mais geral. Então, para a gente poder fazer uma seleção de elementos que estão dentro da tag, a gente vai usar o seletor contextual. Então, esse é um exemplo simples que a gente tem aqui. E o comando é div_h1. Div_h1. O que esse exemplo significa? Significa que eu vou estar selecionando todos os elementos que forem da tag h1 que estão dentro de uma div, certo? Então, essa é o significado desse combinador aí. Selecionar todos os elementos que estão dentro de outra tag. Então, a gente costuma fazer isso muito dentro da hierarquia do HTML, que é colocar elementos dentro um dos outros. Então, esse seletor ele vem exatamente para a gente poder manipular essa informação de se existe uma tag dentro da outra, a gente pode selecionar ela para estilização. Então, temos aqui um exemplo da combinação contextual, utilizando o espaço. Então, temos aqui um HTML, vem a head, dentro da head a gente tem o style. O que está em vermelho aí é o seletor. Então a gente tem div_h1. Isso significa exatamente o exemplo que a gente
viu? Então todo H1 que estiver dentro de uma div vai ser selecionado. E qual que é a personalização de estilo que a gente vai fazer? O estilo da fonte vai para itálico. Lembrando que os estilos da fonte são decorações ou alterações de estilo que fazemos na fonte. Dentro dessa família de fonte style, nós temos o bold, que é para deixar em negrito, o itálico, o sublinhado e tem algumas outras possibilidades menos comuns, certo? Depois, a próxima propriedade de estilo que a gente está alterando para esse elemento H1 que está dentro de uma div, para todo H1 que está dentro de uma div, é a família de fontes. Nesse caso, a gente coloca sempre, é aconselhado você colocar mais de um nome de uma fonte, sendo que a fonte é o desenho de cada letra. Nesse caso, eu coloquei a sans serif e a Lucida. Por que a gente deve usar uma família de fontes? Por que o nome já diz, né? Família de fontes. Funciona da seguinte maneira. No passado, então acredito que um dia pode até mudar no CSS isso. No passado existiam muitos navegadores ou mesmo máquinas, celulares, que não exibiam certas fontes. Então, era aconselhado para o programador web que ele colocasse um conjunto de fontes. Então, ficou esse negócio de fonte family e continua até hoje. E o conselho é que você coloque mais de uma fonte, porque caso o navegador não reconheça a primeira, o CSS vai tentar a segunda e assim por diante. Depois disso, nós temos uma terceira alteração de elemento de estilo. A propriedade que a gente altera agora é o Border Style. Border Style é o estilo da borda que fica em volta do elemento. Nesse caso, a gente está usando a categoria Dashed, que é esses pontilhadinhos, como você está vendo aí no resultado do lado, mas existem vários estilos possíveis de fontes, como eu vou mostrar um material para vocês que vai exibir esses estilos, e depois, quando as aulas práticas voltarem, a gente vai praticar e utilizar esses estilos de fonte. De fonte não, de borda. Também os de fontes também vamos estudar. Depois disso a gente fecha a tag de style, fecha a head e começa de fato o começo do corpo do HTML. Nós temos uma div, que ela tem uma classe form humor, certo? Essa classe não está sendo usada para seleção nesse exemplo, mas ela poderia ser utilizada, como a gente vai ver em breve. Então temos uma div com a classe aqui, essa classe não é importante, não está sendo utilizada. E dentro da div tem mais uma tag semântica avisando que é o main, que é o principal do texto. Então essa tag, como ela é semântica, ela não vai ser exibida, não vai alterar a exibição da página. Por outro lado, essa tag ela vai ser utilizada para entendimento da página, para dar sentido para o HTML. A seguir, temos um header H1, de grande importância, e diz como se sente hoje, fecha main, fecha a div, depois tem outro H1, esse H1 fora da main, fora também da div, e depois por último tem um H4, a gente abre uma nova div e coloca dois textos de testes, dois H1 para a gente poder testar e um parágrafo, certo? Depois a gente fecha essa segunda div, fecha o body, fecha o HTML, fim de papo. Então vamos lá, vamos tentar compreender o que esse seletor deveria fazer e se de fato no lado está confirmado que ele fez o que esperávamos dele. Bom, div H1 significa que a gente vai pegar qualquer H1 que está dentro de uma div. Então vamos analisar aqui. A gente tem esse H1 como você se sente, ele está dentro de uma div, então ele tem que ser estilizado. Depois a gente tem prepare para a próxima etapa. E aí, apenas voltando aí, como se sente hoje, como é que ele foi estilizado? A fonte mudou, mas não é uma fonte tão diferente, mas ele ficou em itálico. E além disso tem uns risquinhos, né? Que é a bordinha do estilo Dashed. Portanto, funcionou, né? Ele alterou o H1 que estava dentro da div que tem a classe form humor. Vamos continuar, depois tem
Prepare para a próxima, não é estilizado, por quê? Porque não está dentro de uma div, certo? A gente fechou a div. Depois tem o H4, esse mesmo, de forma nenhuma ele foi selecionado para estilização. E segue mais uma div de teste. E dentro dessa div a gente tem dois H1, o teste e o teste 2. Ambos foram estilizados, estão aí em itálico e tem a bordinha com cicinhos, correto? Então é assim que funciona o seletor contextual. Ele vai selecionar todos os elementos que estão dentro de outro elemento. Bom, aqui é destacado um detalhe que às vezes a gente fica explicando aqui da forma mais fácil e você não consegue enxergar que a gente pode combinar essas seleções que a gente estava estudando. Então não vai ser sempre div e H1. Você não precisa estar fazendo assim. Você pode combinar tudo que a gente já estudou. Os seletores por atributo, os seletores por classe ID, certo? E esse é um exemplo que o seletor ele está sendo combinado com uma classe. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem dentro da head, dentro do style, o seguinte comando. Altere o H1 um elemento que é da classe H1 estilo e está dentro de uma div. Não é qualquer H1, certo? É a classe H1 estilo. Claro que a gente está falando de uma classe, então se a gente tivesse colocado essa classe aqui em outros elementos que não são H1, ele também selecionaria. Porque a combinação é a seguinte: pega qualquer elemento dessa classe e estiliza caso ele esteja dentro de uma div, certo? Então, quando tiver um elemento da classe H1 estilo dentro de uma div, ele vai ser estilizado com as mesmas regras que nós estudamos antes. Fonte italic, sans serifs ou Lucinda, que seria a fonte, o estilo a família de fonte, e aí o estilo da borda com os risquinhos. Nesse caso aqui, nós temos vários H1s, né? Mas só um deles foi marcado com a classe H1 estilo. Portanto, é só o teste, que foi o único que foi marcado, que foi selecionado para essa estilização. Então a gente pode construir seleções absolutamente precisas. Não é difícil você selecionar o que você quiser dentro do seu HTML. Nós estamos tendo esse esforço para estudar a combinação dos seletores para depois ter um grande poder de seleção. No fim das contas, se for para dar muito trabalho, a gente poderia usar apenas o seletor por ID ou até o seletor por classe. Acredito que combinando os dois, é provável que a gente conseguisse selecionar praticamente tudo dentro do HTML. Basta organizar as classes e dividir vários comandos de estilização dependendo das classes. Mas isso nos daria muito pouca flexibilidade e exigiria que a gente escrevesse muita coisa, tipo, teria que criar várias classes e várias regras de estilização. A vantagem de dedicar um tempo para estudar esses seletores e a combinação deles é o fato de que você, na hora que você quiser estilizar um elemento, você vai ter muitas ferramentas. Você vai poder usar o ID, você vai poder usar a classe, você vai poder combinar eles de diversas formas diferentes. Então, tem assim, não chega a ser difícil, né? Na computação a gente vê coisa muito mais difícil, mas o tempo que a gente dedica estudando, os seletores e as combinações deles, vai ser bem pago no momento que você estiver lá programando, falar, eu quero estilizar o elemento tal, que está colocado dentro da caixa na posição tal e vem depois de um elemento. Você vai ver que você vai ter um monte de possibilidade de fazer isso. E todas estão corretas, desde que você selecione o seu elemento. Claro que aí na programação tem soluções que são mais elegantes, mas enfim, vai funcionar e esse estudo dos seletores, da combinação dos seletores, vai ser uma ferramenta útil para você na hora que você estiver estilizando páginas com CSS, beleza? Bom, próximo operador, o seletor de combinação.
o maiorzinho, que é a combinação de elemento filho. A sintaxe aqui dos seletores de combinação são muito parecidos. Então você vai ter um seletor que escolhe um elemento E, um seletor que escolhe um elemento F, e significa o seguinte, você colocar o maior entre eles. Selecione todos os elementos F que estão dentro de um elemento E. Você viu que parece bastante o que a gente estudou, só que tem uma regra a mais, mas apenas se for um filho direto. Aqui lembra que eu desenhei a árvore de hierarquia para explicar com mais propriedade na última aula o que significa? Hoje a gente vai pegar um macete que é mais rápido e não precisa olhar para a árvore de hierarquia. A árvore de hierarquia, sim, uma ferramenta útil para quando você estiver produzindo um CSS, um HTML numa página muito grande, muito complexa, mas na maior parte das vezes a gente nem precisa ter esse trabalho de desenhar o que cada elemento pertence a quem e organizar dentro daquelas caixinhas que a gente viu. Bom, o macete é o seguinte aqui para você identificar o seletor de combinação de elemento filho. O seletor maior ele vai funcionar se o elemento que você está querendo selecionar ele é um filho que está dentro daquele elemento, mas não está dentro de outro elemento. Então não tem um intermediário no meio. Então vamos pressupor, você quer fazer uma seleção de elemento filho, e aí você colocou, você fez uma seleção main maior P. E o que isso significa? Todos os parágrafos que estão dentro da main e que são filhos diretos. Então, ele vai funcionar selecionando todos os elementos que pertencem à main, mas que não tem um intermediário no meio. Às vezes a gente coloca uma nova divisão, a gente coloca uma div ou outra possibilidade de tag. Se a gente colocar um elemento entre a main e o pezinho, esse seletor vai parar de funcionar, porque ele só vai pegar os filhos diretos, ou seja, elementos que estão dentro do elemento E, mas que não estão dentro de outro elemento, de outra tag. Perfeito? Então é simples, esse é o macete. Então aqui eu já estou trazendo para você combinações de elementos, não aquele simples, né, que é duas tags. Então o que a gente tem aqui? Hashtag ID 15, que é o seletor por ID, maior P. O que isso significa? A gente vai pegar todo parágrafo que for um filho direto do elemento que tem o ID 15. Então, a seleção do ID 15 escolhe o elemento que tem o ID 15, que por convenção faz sentido, devemos sempre respeitar. É sempre um elemento só, né? Porque o ID é esperado que ele seja um valor único. E aí a gente está escolhendo todo filho direto, todo parágrafo direto que estiver dentro do ID, que é o nosso elemento, e ele vai ser selecionado para estilização, e daí por diante a gente pode colocar inúmeras regras de estilo do CSS. Podemos mudar vários atributos estéticos, certo? Desse parágrafo. Bom, então vamos ver aqui qual é o nosso novo exemplo, né, do HTML. Temos aí abre HTML, head, style. Lembrando sempre que o estilo nós estamos estudando aqui nas aulas teóricas a forma mais simples, né? Nas aulas plásticas. Nas aulas práticas, nós vamos ver outras possibilidades de utilizar o estilo do CSS, mas as duas que são utilizadas na prática é essa que a gente está estudando, colocar o style dentro da head, e um arquivo externo, separando o HTML do CSS. O resto não é usado, a gente vai dar uma olhadinha assim, só para não dizer que não olhou. As duas formas de utilizar o CSS mais importantes. E aí a gente tem o código, né, do seletor de elemento filho, do combinador de elemento filho, hashtag ID15 maior P, ou seja, parágrafos dentro de um elemento que tem o ID15. Aqui temos novas propriedades, certo? Novas propriedades do CSS. A gente tem o margem. O margem vai ser um espaçamento que a gente vai colocar antes do elemento
ser inserido na tela. A gente utiliza o margem para criar espaços dentro das nossas telas para que as coisas fiquem bonitas, elegantes, destacadas, mais organizadas. Então, o margem é o espaço que a gente vai soltar, espaço em branco, antes do elemento começar. Você pode ver que aí tem 4 parâmetros, porque o elemento ele tem 4 espaços. Você pode ter um espaçamento que vai vir acima dele, então estou tentando mostrar aqui no cursor, um espaçamento que vai estar abaixo dele, um espaçamento que vai estar à esquerda do elemento, por isso são 4, e um último espaçamento que vai estar à direita do elemento, certo? Você pode espaçar essas 4 dimensões, em cima do elemento, embaixo, de um lado ou do outro. Você pode determinar espaçamentos. Depois segue mais uma alteração da cor do background para azul claro, certo? Então esse é o nosso estilo. Vai criar uma margem, um espaçamento antes do elemento aparecer e vai mudar o fundo para azul claro. Então, fim do style, fim da head, começa de fato o código HTML visível dentro do body. Começamos com uma tag semântica div e depois tem, né? Não é por coincidência, tem um parágrafo como você se sente hoje. E aí a gente fecha a div, cria uma nova div, essa div agora tem o ID, e o ID dela, não é à toa que é o 15. Depois disso a gente coloca um parágrafo lá, e tem uma main, certo? Que seria a parte mais importante do texto, que está escrito em 2 parágrafos. Tudo, parágrafo 1, top, que é o parágrafo 2. Fechamos a div, fechamos a main primeiro, depois a div, fechamos o body, fechamos o HTML. Então vamos analisar. Devemos estilizar os parágrafos que são filhos de um elemento cujo ID é 15, porém são os elementos que são filhos diretos. Essa é a diferença. Essa é a personalização que esse seletor maior nos dá. Ele nos dá a possibilidade de escolher os elementos que são filhos diretos, estilizar apenas eles. Então a gente tem um P aqui dentro de uma div, mas eu não alterei isso, né? Eu alterei pelo ID. E aí sim a gente tem o elemento que estamos focando a análise aqui, que é o elemento da div, a segunda div que aparece com o ID 15. Nesse caso, logo segue um parágrafo, que é um filho direto, e depois vem um main. Então, por que o tudo e o top, que são parágrafos que estão dentro do elemento com ID 15, não são estilizados? Exatamente porque eles têm um elemento intermediário. Eles têm um outro elemento no meio, um outro pai. Então, o tudo e o top, esses 2 parágrafos, não são filhos diretos do div cujo ID é 15. Portanto, eles não são selecionados para estilização, certo? Então essa é a diferença. Então aqui a gente tem um destaque nessa diferença. Temos de um lado a combinação por filho e por outro a combinação contextual. Então, como você pode perceber, no exemplo à esquerda, que é a combinação por filho, a gente tem todo o parágrafo que está dentro de uma div e é um filho direto. A gente vai mudar para azul claro e vai criar um espaçamento. Então, quando a gente olha aqui no texto, a gente tem esse parágrafo que está dentro de uma div, que é o como você se sente hoje, e temos o olá, que também está dentro de uma div, certo? Então, como essa seleção não foi por ID, os 2 são selecionados, porque eles são filhos diretos. Por outro lado, o tudo e o top, por mais que eles estejam dentro de uma div, eles não são filhos diretos. Por isso, a combinação por filho não os seleciona para estilização. Portanto, o que vai ser estilizado vai ser o como você se sente hoje e o olá. Agora a gente tem o mesmo exemplo, o mesmo código, e a gente mudou a combinação. Ao invés de usar o maior, a gente deixou o espaço, que é a combinação contextual.
Esse seletor seleciona qualquer elemento que é filho, não precisa ser filho direto, só precisa estar dentro. Portanto, ele seleciona como você se sente hoje, o olá, mas também seleciona o tudo e o top, porque eles estão dentro de uma div, por mais que não sejam filhos diretos, certo? Então, nesse caso, o resultado é uma página onde todos os elementos são estilizados, onde a gente coloca muito espaçamento, né? Então você pode ver que essa bordinha em branco aqui é o espaçamento à esquerda, tem espaçamento em cima, embaixo, e o espaçamento à direita não dá pra gente ver porque não tem nada depois na página, né? Mas ele está lá, pode confiar. Certo? Então essa é a diferença entre os dois seletores. Bom, próximo elemento, seletor de combinação adjacente. Esse é o mais simples. Nós vamos colocar uma seleção E, o mais e o seletor F, e você vai selecionar qualquer elemento F que segue imediatamente um elemento E. Então, um exemplo que eu te dou aqui é o div mais H1, né? Tá faltando aí, vou consertar no slide, tá faltando o maisinho. No slide que você vai receber aí na página, ele já vai estar consertado, mas na apresentação não. Então vamos imaginar que tem um maisinho aqui. Então, div mais H1 significa todo elemento com a tag H1 que está seguindo a div será selecionado. Então, vamos lá, vamos olhar essa combinação adjacente aqui com mais. Nós temos um style que diz o seguinte: main mais sonzão, ou seja, todo elemento da classe sonzão que estiver seguido da main será estilizado. Qual é a estilização que a gente está fazendo? A gente está mexendo na largura e, nesse caso aqui, a gente está mexendo nas dimensões do elemento. Mais precisamente, estamos mexendo na altura, que é o que significa esse elemento height. Então, esses elementos eles são capazes de aumentar o tamanho dos seus elementos HTML. Nesse caso, a gente está aumentando a altura. Nós podemos usar vários valores para poder definir. Uma das possibilidades é usar o pixel, que é esse peixezinho aí. Significa que a gente colocou um elemento cuja altura é 150 pixels. Nós vamos ver no material extra que lá lista assim, todas as possibilidades de valores que você pode utilizar aqui quando você estiver mudando a dimensão dos seus elementos HTML com CSS. Bom, outra propriedade que a gente muda é o famoso, eu sempre uso, né, o cor do background, que mudou para vermelho. Então, vamos ver aqui, a gente vai aumentar a altura desse elemento e vai mudar a cor para vermelho. Qual é o elemento que está sendo selecionado de novo? Todo sonzão, todo elemento da classe sonzão que segue uma main. Beleza, vamos para o body. Então aqui a gente tem o main e aqui temos um audio controls, né? Esse elemento audio control é o elemento de mídia, saiu aí recentemente no HTML e é uma forma bem elegante de se inserir áudios e sons dentro da sua página. Então a gente tem o main, um H1, que a gente colocou na classe sonzão. A gente colocou ele na classe sonzão, certo? Não sei se faz muito sentido ele ter essa classe, mas quem decide é o programador, o CSS vai aceitar. E aí depois começa assim o audio controls, começa o elemento em áudio em si, que também está classificado. Também tem a classe como sonzão, a gente coloca a origem do som, e aí tem uma mensagem que devemos sempre colocar caso, que vai ser mostrada só caso o navegador não suporte som. Fechamos o áudio, fechamos o body. E agora esse aqui tem até um certo peguinha na hora da gente estudar e analisar o que está acontecendo. Então a gente pediu para estilizar um sonzão que vem depois da main. Mas olha esse H1 aqui. H1 classe sonzão. Ele não deveria ser estilizado? Ele não deveria estar com fundo vermelho? E a altura dele não deveria ser alterada também? Ele não segue um main? E aí?
que você me responde? Por que ele não está sendo estilizado? Um, dois, três. A resposta é a seguinte. O seletor adjacente é um erro muito comum. É um erro comum, é uma concepção comum. Ele muitas vezes ele funciona dessa forma como a gente pensa. Vem a main, então se veio um H1 depois da main é para selecionar ele. Só que a main ela não fechou. Então, o H1 ele não vem depois da main, ele está dentro da main, ele é um filho. Então, o seletor adjacente não vai funcionar nesse caso, não é para ele funcionar nesse caso. Compreende? Ele só é para funcionar para elementos que estão fora, que estão depois da main, certo? Estão fora e depois da main. Então é por isso que a caixinha de áudio aqui, onde a gente colocou o áudio, foi estilizado e o H1 não foi estilizado, porque ele não está depois da main, ele está dentro. Essa confusão se dá porque é muito comum a gente escrever, por exemplo, H1 e fechar o H1 na mesma linha. Só que a maior parte, acho que todos, na verdade, dos seletores que fazem anotação, esses seletores como div, main, que dão sentido, seletores aí semânticos que dão sentido, seletores não, tags semânticas, todos esses elementos semânticos, tag, div, eles não fecham na mesma linha. Você abre ele e coloca coisas dentro dele. Então a gente acaba se confundindo. Então, obviamente, se você tiver um seletor de combinação adjacente do tipo H2, não, faz mais sentido H1 mais H2. Significa que você vai selecionar qualquer H2 que segue um H1. Então, toda vez que aparecer o H1, ele vai fechar na mesma linha. Então, o H2 que vem embaixo dele, ele vai ser estilizado, certo? Mas a gente tem que tomar cuidado com essas tags que não se fecham na mesma linha para não se confundir na seleção. Beleza? Bom, agora aqui destacamos outros seletórios famosinhos. Tem outros que a gente não vai conseguir falar aqui na disciplina, mas eles estão no material complementar. Seletor de primeiro filho. Então, isso aí serve para você selecionar só o primeiro filho de um elemento. Nesse caso, a gente tem a seguinte sintaxe. Div maior H1 first child. Então, essa sintaxe aqui, ela já é uma sintaxe, você pode ver, mais complexa, né? Então, nesse caso, a gente vai selecionar um filho da div, e esse filho, ele é um H1, e ele é o primeiro filho, o primeiro H1, certo? Então não vai funcionar para o segundo H1 se ele tiver em sequência a esse, beleza? Então, para você marcar que você quer só o primeiro filho, você vai colocar esses dois pontinhos aí e escrever first child. Então tá errado aqui, não é fist, né? É first child. Bom, próximo seletor que a gente destaca. Seletor de links ainda não clicados. Às vezes você está criando uma lista de navegação, às vezes é uma lista de tarefas, algo que faça sentido você aplicar um estilo diferente. Então seria uma boa ideia você criar uma regra de estilo para todos os links que o cara ainda não abriu. Isso pode ajudar ele na navegação, pode ajudar ele a ver quais links ele já abriu ou não. E essa é uma prática muito comum nas páginas. Então é uma regra de CSS que é muito comum. Esse seletor está aí. A gente geralmente muda o fundo da cor ou muda a fonte ou o background. São as coisas que comumente a gente altera, as propriedades que a gente altera quando a gente usa esse seletor. A mesma coisa pode ser feita tipo ao contrário. Você pode marcar os links que já foram visitados. Com essa sintaxe aqui, a:_visited. A gente também pode selecionar elementos que estão sendo visualizados ou elementos que o cursor está dentro dele. Então, essa é uma tag também comum, que é a tag hover. Então, você vai colocar primeiro uma tag do elemento que você quer selecionar caso o usuário coloque o cursor em cima dele,
e aí coloca 2 pontos hover. Então, uma das possibilidades é o Azinho, que representa link, né? Como você pode ver aqui, todos os links a gente usou o Azinho. E isso significa o seguinte: estilize um link caso o usuário esteja com o cursor em cima dele. Então, esse é um ótimo exemplo para você testar aí no seu seletor CSS, até divertido, que você vai andar com o mouse em cima do elemento e ele vai mudando a estilização em tempo real, certo? É uma paradinha mais dinâmica. E aí, essa é um seletor mais comum quando você vai produzir uma página que tem uma explicação aí de uma empresa ou mesmo que tem um texto. E é o seguinte, você vai estilizar a primeira letra do elemento. Então você coloca qual que é a tag de texto que você quer aplicar essa regrinha específica de mudar só a primeira letra, que também costuma dizer capitalização, é um sinônimo disso. E aí você coloca os 2 pontos e escreve first letter. Então, nesse caso aqui a gente tem P, 2 pontos, first letter. Significa estilize, escolha para ser estilização a primeira letra do parágrafo, certo? Bom, então vamos falar um pouquinho de espaçamento, uma parte aí na estilização que demanda um pouquinho de explicação, vai fazer bem. Então, você tem que pensar os seus elementos HTML como se fossem cebolas. Então existem várias camadas em volta do seu elemento. Aqui no centro, vamos começar pelo centro, é um ótimo lugar para a gente analisar, fazer a análise dessa figura. Aqui dentro está o conteúdo. Pode ser uma caixa, pode ser um parágrafo. Esse conteúdo, ele sempre vai estar envolvido por um espaçamento, que a gente chama de padding. Depois do espaçamento tem a bordinha, que a gente desenha. E aí, por fora da borda tem uma margem, certo? Então, a gente pode criar espaçamentos de diversas formas diferentes. A gente pode colocar um espaçamento entre o elemento em si e a borda, isso a gente chama de padding. E a gente pode colocar um espaçamento também a partir da borda, certo? Então, você tem que entender que toda vez que um elemento do HTML ele é desenhado, ele faz dessa forma. Primeiro ele desenha a margem, aí depois ele desenha a borda, então pode ter um espaço na borda. E entre a borda e o elemento em si também pode ter espaço que a gente chama de padding, certo? Então aqui tem essa legenda para você entender melhor a figura. E as possibilidades de espaçamento são superior, top, acima do elemento, esquerdo, bottom, abaixo do elemento, à esquerda de um lado e à direita do outro lado, certo? Então a gente pode criar esses espaçamentos da forma como a gente quiser. Então, da forma que fica mais elegante. Então, um bom senso aqui conta muito, né? A gente tem que tomar muito cuidado para não criar uns espaçamentos horrorosos e feios. Então, você pode criar, de novo, para fixar o conteúdo, você pode criar espaçamento entre o elemento e a sua borda, chama padding. Você pode criar espaçamento acima, abaixo, à esquerda e à direita. E você também pode criar espaçamento do ponto onde o elemento começa a ser desenhado e a borda. Então pode ter espaçamento entre a borda e o começo do elemento, e também pode ter espaçamento entre o conteúdo do elemento em si e a borda. Nessas 4 direções. Então, aqui no CSS, isso é uma regra. Você é sempre livre para construir os seus espaçamentos da forma com que você acha que faça sentido e que produza a página com o visual mais agradável possível. Depois, uma coisa que você vai ver quando você estiver estudando CSS ou usando na prática, é muito comum essa historinha do sans serif e com serif. Sans serif significa sem serif. E o que é serif? Serif é esses enfeitinhos, esses badulagenzinhos que coloca na fonte. Então você pode ver que o F, ele tem, dependendo da fonte, se ela for com serif, ela vai ter esses enfeites nas bordas da sua fonte. Então, ele tem um risquinho aqui,
tem um risquinho embaixo, tem um risquinho no meio do F. E esse serif, existe duas possibilidades de fonte. A sans acho que, se eu não me engano é francês, significa sem, ou latim, uma parada assim. Então, sem o serif, com o serif, que é os risquinhos, e aqui o exemplo, ele está te mostrando em vermelho o que é o serif, só para você entender o que é serif. Existem algumas regras aí para você utilizar fontes com ou sem serif. É comum na hora que você coloca legendas que seja fonte sem serif, para dar uma ideia mais de um texto comum. O serif, ele é mais utilizado em textos longos, quando você coloca tipo um texto de jornal, para dar uma ideia mais de formalidade. Mas aí cabe o bom gosto do programador, né? Ele precisa decidir onde ele vai usar sem serif, onde ele vai usar serif. E também uma boa ideia é manter um padrão. Não sair colocando serif numa caixinha que você programou e depois coloca sem serif na outra. Isso aí vira um caos. Você tem que tomar decisões elegantes, certo? Se você vai usar lugares com e sem serif, tem que fazer algum sentido, certo? Logicamente, na organização da sua página. E uma boa sugestão é você escolher um padrão, seja com ou sem o serif, e utilizar dentro de um elemento de interface que faça sentido. Usar sempre esse padrão. Sempre com serif ou sempre sem, certo? Bom, agora a gente vai dar uma olhada nos materiais que vão ser disponibilizados, que vão ser materiais complementares na disciplina. Eles vão ser postados no EAD, certo? A aula já está bastante longa, eu não achei que fosse ficar tão longa, mas então eu vou tentar dar uma aceleradinha aqui. Bom, esse guia aqui é o Guia da Sociedade Brasileira de Programação Web. É um guia muito importante. Esse aqui é como se fosse o guiazinho de bolsa. Você se tornar um programador web, você for trabalhar com isso, você vai ter isso no seu pendrive. E toda vez que você tiver uma duvidazinha, você vai abrir ele. Então é tipo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é uma das organizações mais respeitadas aí na área da programação web. Então, é um resumão assim muito importante que foi disponibilizar para você. Espero que você estude. E aí ele vai selecionar tudo que tem no CSS e tudo que é mais importante. Então a gente passa aqui com as possibilidades dos seletores, incluindo os de combinação que nós estudamos hoje. Temos alguns elementos que anotam de mídia, alguns exemplos de sintaxe. E aí o que eu estava te falando, as unidades de tamanho. Pode ser por tamanho em pixel, tamanho a fonte relativa ao elemento que ele está inserido. Então esse enzinho é para você calcular tamanhos relativos a elementos em que ele está contido. Então, se você colocar um parágrafo dentro de uma caixinha, essa unidade em ela vai estar calculando a dimensão em relação à caixinha. Então, quando você for personalizar o tamanho do parágrafo, ele vai sempre se relacionar ao elemento que ele está contido. Aqui valores precisos com a fonte, tamanhos absolutos. Esses aqui, as unidades relativas, elas estão sempre comparadas a alguma outra coisa. Já as absolutas são valores absolutos, ou seja, o que é um valor absoluto? Que não depende de um contexto, certo? Então, o pixel, por exemplo, depende do contexto do tamanho do pixel que é utilizado naquele lugar, certo? Então, tem pixel, dependendo do lugar onde você está rodando a página, o valor do pixel pode mudar. O EM é o mais óbvio, né? Porque ele vai estar relativo ao elemento que aquele elemento está contido, sendo que um elemento sempre fica no HTML dentro de outro. E aqui nós temos as absolutas, que são valores exatos. Então você pode forçar que seus elementos tenham valores exatos, o que pode ser uma péssima ideia quando você estiver rodando tipo uma página que você programou
para rodar num computador o cara roda no celular. Então tem que usar com cuidado isso aqui. Você pode usar centímetros, pontos, tem várias possibilidades. Você pode usar também a porcentagem, uma porcentagem relativa a um outro valor. E aí uma outra sugestão das cores. Então você pode pesquisar na internet, tem lugares que listam todas as cores possíveis. Então quando você estiver produzindo sua interface e quiser uma precisão maior nas cores, basta você colocar no Google cor RGB 6 valores hexadecimais e ele vai te dar uma ferramenta em que você pode selecionar várias cores. Então aqui ele te mostra que existem várias formas de você colocar a cor, você pode dar o nome dela, que é o que a gente mais usa, pode usar o RGB, que é a combinação de 3 valores, de 0 a 255, ou pode usar essa mais novinha aqui, que é 6 valores hexadecimais, sendo que esses valores representam uma cor. Aqui tem aquele exemplo que a gente já estudou, e aqui ele começa a te dar vários exemplos de coisas que você pode personalizar. As bordas dos elementos, as margens, estratégias de formatação, de posicionamento, esses efeitos visuais. Aqui eles agrupam alterações de cor e do fundo. A gente pode adicionar quebra de páginas, certo? Que são paginações aí para impressão. Isso aqui vai alterar a forma como a sua página vai ser impressa. Aqui, mudanças nas fontes, várias regras que você pode mudar. Alterações de texto. As possibilidades que a gente pode mexer nas tabelas. Então, aqui, esse resumão aqui tem tudo que é de mais importante que você precisa saber no CSS. Então, eu vou te passar e aconselho você a salvar. Se for trabalhar com isso, vai te ajudar muito. O segundo link que eu vou te passar é um material lá da UFBA, Universidade Federal da Bahia. Eles tiveram o trabalho de adaptar um material do W3 Schools, que é o lugar onde eu uso para estudar o HTML, e também é o lugar onde eu compilo os códigos, né? Esse é o famoso W3 Schools. Não sei se vai abrir aqui, parece que deu um probleminha no link, deve ser um problema na internet. Então, esse aqui é o material em inglês, é o lugar onde eu também testo os sites. E agora, nesse material da UFBA, você vai poder abrir tanto o XHTML, e ele vai te mostrar as propriedades do HTML e ele vai te trazer exemplos práticos. Então, você pode varrer cada um desses itens e ler e ver visualmente o que faz cada elemento. Então vamos abrir aqui um simples, mas não tão simples. Vamos lá, vamos abrir decoração de texto. Você vai ver que na hora que eu clicar aqui, ele vai te mostrar uma página que tem o código HTML, assim como tem o resultado. Tá vendo? Então você pode estudar essas propriedades, uma por uma. Ele também tem, às vezes tem alguns elementos com seletor, mas não é tão comum. Aqui o foco maior é nas propriedades. Então, é um material muito valioso, esse material da UFBA, tanto quanto o manual lá do CSS. E é muito autoexplicativo, você vai ler e vai compreender perfeitamente. Nos vemos em breve, até logo!